Oi, 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 gente, boa noite. Olha eu aqui outra vez. Sócias e sócios. Vamos ver aí quem vai chegar, quem não vai chegar. Vamos esperar aqui. A Manu já chegou, coisa linda da mamãe. Vamos chamar a Adriana e o Amos aqui. Vamos ver se está por aí, hein? Vamos lá. Deixa eu ver se a Dix consigo falar aqui com ela, gente. Dix consegue entrar? Colo- Ah, isso aí! E aí Cadê aparecemos. vocês dois? Quero ver. Vale. Tô vendo só. Ó, você sabe que eu falei, eu ia colocar o óculos também, mas aí não rolou, porque aqui pra mim fica muito. Eu acho que a minha lente não tá tão potente, hein? É que a minha, se eu não colocar, eu não enxergo Eu não mesmo. enxergo. Aí só resta a lente. A minha, a minha tá de longe ainda. Ô, dois, meus queridos, olha, primeiro, muito obrigada de vocês dois estarem aqui. Nós te Eu fico agradecemos. muito feliz mesmo, porque eu tenho recebido apoio de algumas pessoas que são importantes mesmo para mim, e vocês dois são muito importantes para mim. Eu falo que as pessoas que estão vindo aí são pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história, e não podia ser diferente de vocês participarem comigo dessa, Obrigada pelo né? convite. Nós que agradecemos A gente também. agradece e fica muito feliz de compartilhar um pouco, né, da nossa história. É muito legal. Acho que bater um papo, compartilhar. Eu sempre falo que escutar é sempre bom, né? Nem tudo que a gente escuta, a gente leva e faz, mas a gente escuta e vira aprendizado, né? E você sabe que assim, olha, por que que eu, na verdade, assim, coloquei essa questão de casal? Não é, na verdade, que a segunda live que a gente acaba falando muito de casal, por quê? Porque eu fiz uma pesquisa e muitas pessoas responderam que não tem apoio do cônjuge quando quer empreender, e muitas pessoas responderam que quem apoia é o cônjuge. Então eu falei assim, olha que interessante isso. Realmente. Porque assim, são muitas pessoas, porque assim, ó, é uma vivência diferente, que é aquilo que a gente fala, a gente está saindo da nossa sociedade para entrar numa outra sociedade. Então, a sociedade que era nossa, a gente vira sócio de outra pessoa, né, no relacionamento, e isso pode ou não dar certo, como toda sociedade. Mas, o que que acontece também? Quando entra as pessoas com desejos, com anseios e tal, e ela não comunica, isso fica muito mais sério. Porque assim, eu tenho um sonho e o meu parceiro tem outro sonho. Então eu acho que daí essas coisas elas não encaixam, não encaixam muito bem. E aí eu quero saber de vocês dois. Primeiro, peraí, antes de tudo aí, ou de quantas pessoas vão chegando aí, conta pra mim, eu não lembro por que a gente chama você de Gypsy mesmo? Cara, se eu falar para você que nem eu sei por que chamam de dips, é muito antigo. É melhor a gente não entrar em detalhes de tempo aqui, porque vai ficar complicado, né? Mas é antigo, né? Isso vem de outros carnavais, se é que a gente pode usar o carnaval ainda como referência. Mas é de outros carnavais. Hoje, particularmente, são poucas, são as pessoas mais antigas que me chamam de Dips, que me conhecem pelo apelido. Mas eu não sei porquê, cara. Não sei mesmo.
Verdade, não sei. Porque uma pessoa começou a chamar, eu acho que por ser fácil de falar, todo mundo foi seguindo e seguindo. Como é que o Amos já te chamou de Dips alguma vez ou não? Não, não chama. Não me lembro do Amos me chamar de Dips. Já chamar mais um pessoal aqui. Ele já me conheceu como Adriana, graças a Deus. Ah, entendi. Então tá bom. Então aí você é Adriana, tanto que depois eu percebi que eu não estava nem seguindo a Adriana, eu só seguia a Dipsy. Então, pois é, eu tive que mudar. Olha pra você ver, o Dipsy deu um problema, eu não conseguia seguir algumas coisas, eu tive que fazer um novo. Daí eu falei, bom, eu vou fazer a Adriana, que é o novo, né? Mas seguindo. Eu acho que é legal. Olha, a gente já tá com algumas pessoas aqui, pessoal, já compartilha aí, porque eu sei que o papo vai ser bom. Meninos, me conte uma coisa. Ô, Amos, quando você chegou na vida da Adriana, a Adriana ela já empreendia. Assim, ela empreende desde que eu a conheço por gente, ela já tem essa questão. Como é que foi? Você já empreendia antes ou não? Não, assim, eu vim do ramo de petróleo. Eu sou engenheiro de produção e vim de teste de equipamento de petróleo. Pra você ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando a gente... Não, mas não era um negócio seu. Não, não era um negócio. Eu trabalhava numa multinacional texana. Era CLT. Isso, no Rio, aí vim para Taubaté, conheci a Adriana. Foi quando ela já trabalhava na área de comércio exterior. E um dia ela falou, tô com medo de começar um negócio. Ela falou, medo de quê? Que eu não sei. Eu falei, mas por quê? O que falta para você? Não sei, acho que eu tô com medo. Eu falei, então, vou te dar o meu exemplo. Eu não larguei uma multinacional. Essa multinacional do Rio era como se fosse a Embraer aqui em São José. Era o sonho de consumo de todo mundo do Rio, de empresa de petróleo, era lá. E eu fui o primeiro a pedir demissão dessa empresa. Eu falei para ela, caraca! Tá esperando o quê para realizar? Isso é coragem. Eu falei, tá esperando o quê para realizar o seu sonho? Vai. Eu tô com medo. Eu falei, não precisa ter medo, eu tô junto de você. E aí o negócio começou. Até para contar um pouco da história, né, de como começou. Eu trabalhei 16 anos numa empresa e um certo dia uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que hoje é meu sócio, né, ele me chamou para trabalhar, e é uma pessoa que eu confio muito. Ele me chamou para trabalhar e eu falei, na hora eu fui pelo intuito que, né, eu falei, vou. Acho que nem ele acreditou na hora que eu falei, vou. Mas eu falei, eu tô dentro. Depois eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, Mós, e agora? Eu tô meio com medo. Será? Mas assim, eu tive muito apoio do Amos nesse começo, porque começar o empreendimento não é só uma realização de um sonho em conjunto, né? É dedicar muito tempo. A gente fala que é uma criança, né? Você é um filho seu que está nascendo ali. E todo filho que nasce, ele despende de um tempo muito grande seu para ele, né? Então, não é impossível você empreender sem o seu cônjuge ou a pessoa que você está junto, dividindo a sua vida, tá do seu lado. Mas se torna um pouco mais difícil a jornada, né? Porque requer um pouco mais, né? O início, tanto eu quanto o meu sócio, o Amos ainda trabalhava na outra empresa, requer muito tempo da sua vida. Então, eu trabalhava muito. A gente trabalhava, começava... Para você ter uma ideia, eu tenho uma dinâmica de sono muito diferente, né? Eu sou daquela que acorda às 3 horas da manhã e acordei. Se eu acordei, eu vou trabalhar, entendeu? Então, sério? Não dorme mais? Não, eu não durmo mais. Então, eu acordo às 3 da manhã e eu vou trabalhar. Tanto que hoje o Amos, às vezes ele chega na empresa para trabalhar e as meninas que trabalham com ele, o pessoal que trabalha com ele, fala assim, nossa, Adriana, acordou cedo hoje, né? Porque é 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu tô mandando os e-mails. Mas é uma dinâmica minha, eu não consigo dormir de novo, né? Então, a gente requer um tempo maior. Se você não tem essa parceria do outro lado, do seu cônjuge
de ele entender que você depende desse tempo, que requer esse tempo, que esse tempo é necessário para que aquela construção aconteça, porque o começo é um alicerce, né, que vai te dar a base mais para frente. Não é impossível, mas ele é mais difícil, porque se torna ainda mais pesado do que é. Mas, nisso... Você sabe que tem uma frase, na verdade, aí, desculpa interromper, mas assim, se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se quer ir longe, vai acompanhado. Sim. E eu acredito muito nisso, na questão do quê? Primeiro que assim, programa Sócio de Mim Mesma é falando o quê? Olha, ok, eu posso. Sim. Então você precisa se validar. Porque você, na verdade, você não pode se jogar. Eu vou me jogar com uma aventura. Empreender não é só a emoção. Exige aquilo que você falou, é um filho, exige trabalho, exige consideração e tal. Só que se o outro não compra a ideia, ou ele não está na mesma pegada que você, isso pode prejudicar o relacionamento. E é por isso que muitas pessoas responderam, não, ele não me apoia. Não me apoia porque eu sou... sei lá, sou médica e agora meu sonho é ser manicure. Eu quero abrir uma escola de manicure, não sei. Entendeu? Então são coisas muito diferentes. Você com o tempo começa a aprender algumas coisas, né? Primeiro você apanha bastante, né, do tempo, porque você espera muito das outras coisas. É diferente quando você trabalha e o seu cônjuge trabalha junto com você. Como que é a dinâmica? Você trabalha o dia inteiro quando vocês trabalham separados. Você trabalha o dia inteiro, chega na sua casa, né? Sei lá, você vai jantar, você vai abrir um vinho, você vai conversar com o seu marido. Você vai soltar tudo aquilo que foi o seu dia e ele vai olhar para você com uma cara de interrogação e vai dizer: ah, tá bom, amor, então, melhor. E aí você mesmo fala, você mesmo responde e ele só valida, né? Quando você tem o seu cônjuge um pouco mais presente, do outro lado pode vir uma opinião. E aí essa opinião é que você tem que saber trabalhar, né? Saber trabalhar ela do modo positivo e do modo negativo. Porque o fato dele ser seu cônjuge não quer dizer que ele vai dar sempre positivo ou sempre negativo. Ele pode validar os dois lados. É que a diferença é porque, assim, se o seu cônjuge falar assim, calma, isso vai passar, não é assim. Aí você vai falar assim, você não conhece a pessoa, você não conhece a situação, então tá tudo bem, ele não sabe. Agora, se ele vive a situação, ele sabe quais são as circunstâncias e ele não te valida, exato, aí exato. ele tem que ter um jogo de cintura. É difícil. Como é que funciona nesse caso? Olha, na verdade, eu aprendi muito. Eu faço terapia, né? Eu acho que é uma coisa boa que todo mundo deve fazer, eu faço também. E um certo dia eu contei um fato aleatório, que não era nem sobre nós exatamente. E aí ela me falou o seguinte, ela falou assim, tá bom, mas se a pessoa contou só aquilo, se ela contou, às vezes ela só quer que você valide, você não precisa dar a sua opinião. E se você der a sua opinião, a pessoa também, você tem que saber lidar com aquilo e pegar o que é positivo e o que não é negativo, e acabou. Então, eu acho que para você empreender em casal, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Se conhecer para saber o que você vai pegar de positivo, que vai se pegar e você vai falar, puxa, isso aqui é legal, mas não me valida. É importante a opinião dele, mas não me valida. Então, você ser separado para poder, entendeu? Em algum momento, saber o que é, o que não é. E tanto de mim para ele também. Então, acho que o ponto forte é você se conhecer. Se conhecer para entender que você tem que... Mas isso é um trabalho árduo, vai, Gibson? Porque, assim, é um trabalho diário, constante, porque assim, precisa separar. Sim. Eu acho que é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue separar.
A gente tenta, mas na verdade a gente criou algumas regras, tá? Com o tempo a gente criou regras que são necessárias e são primordiais. Primeiro, a gente não fala de trabalho quando chega em casa. Em casa é a Adriana e a Amós, casal, e pais da Maria Clara. E pais também, né? O Amós tem mais duas, então eu divido com ele também. Então nós somos isso. E o que eu criei? Como eu tenho esse sono mais, né? Assim, se eu acordar, acordei e vamos trabalhar, eu trabalho nesse horário. Eu evito trabalhar no horário que eu cheguei em casa e tô nesse até a minha filha dormir, até ele dormir. Depois que ele dormiu, porque aí ele dorme, eu não acordo, eu trabalho. Eu trabalho. Eu sou daquela que acorda às 4 horas da manhã, mando mensagem, vou ver relatório, vou ver algumas coisas. Só que isso é muito natural para mim, né? Então, você tem que criar regras. Criar regras primeiro, de saber o seu limite e o dele, né? Ele também tem os limites dele, ele também tem a expectativa dele. Como eu tenho a minha, ele também tem a dele. Então, você tem que saber respeitar a expectativa dele e ele também tem que saber respeitar a minha expectativa. Se eu dizer para você que é uma conta fácil que a gente já fechou, é mentira. Né? A gente a todo dia, exatamente, a todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente aprendeu muito a conversar, né? Não ser mais explosivo que a gente era no começo. Trabalhar cônjuge não é fácil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque ao mesmo tempo que você encontra a medida certa, é uma união muito grande entre vocês, mas também é complicado. Tá, você, na verdade, eu coloquei aquela enquete, que o que seria mais importante para empreender em casal? Se seria o respeito ou ter o mesmo objetivo? E 100% das pessoas respondeu respeito. Sim, concordo, porque... E aí, você acredita que eu acredito que seja ter o mesmo objetivo? Porque assim, se eu quero abrir uma padaria e ele quer abrir a barbearia, e aí você fala assim, precisa ter um acordo muito grande, né? Um acordo muito importante para poder falar, olha, vamos primeiro abrir a padaria, vamos primeiro começar uma barbearia, né? Estou dando um exemplo. E aí sim, os dois, depois desse acordo, né? Depois dessa sociedade, e mais uma vez, por isso que eu acho que tem que ser sócio de si mesmo. Por quê? Porque se eu abrir com ele a barbearia querendo abrir uma padaria, ou vice-versa, e aquilo ficar pendente dentro de mim, isso não vai rolar. Agora, se ambos falam assim, olha, não, a gente está afim, e a gente vai pegar isso aqui, vai empreender, então vamos procurar e definir papéis, porque eu acho que também essa questão de definição de papéis, ele também é importante. Porque não dá para os dois fazerem a mesma coisa. Ah, então tá, os dois querem ser compras, os dois são financeiros, na verdade sim. Porque os dois, a partir da hora que decide empreender, os dois são tudo. Só que cada um tem uma função dentro da empresa. E se não tiver o mesmo objetivo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, eu pensei que as pessoas responderiam o mesmo objetivo, mas responderiam respeito. Eu não sei se por uma questão ideológica, tipo assim, não, vamos idealizar e tal, mas ter o mesmo objetivo faz com que você consiga respeitar as decisões no meio do caminho. O que vocês acham disso? É muito próximo um do outro, né? Mas eu acho que o respeito, ele impõe o aceite também, né? Uma vez que você respeitou, você aceitou, né? Uma das coisas que eu falo, a empresa começou, o Amós, eu chamei para trabalhar também, tal, ele entrou dentro da empresa, ele aceitou, né? Ele aceitou e ele respeitou. E eu também respeitei. Então, a gente respeita acima de tudo, porque a linha de condução é a mesma.
A gente tem... Mas você acredita que vocês estavam com um objetivo em comum? Sim, sim, o objetivo é em comum. Porque uma vez, isso é uma visão minha, mas uma vez que você casa, você tem que ter um objetivo comum. Porque o empreender, você não é só abrir uma empresa, ou abrir um comércio, ou abrir qualquer coisa que seja seu ali, para que você consiga trabalhar por você. Mas empreendimento também é um casamento. O casamento é empreendimento também, colocando ele de modo, né, vamos dizer assim, grosseiro, né, de uma forma, mas ele é um empreendimento, porque ele requer que você, né, por vezes, tire o seu sonho do lado para poder viver o sonho dele também. Então, eles andam em conjunto, então, tudo isso também é importante. Eu acho que tem que ter uma conversa muito franca entre as duas pessoas, porque ele tem que aceitar, ela tem que aceitar, seja de quem for. Alguém vai ter que saber que em algum momento vai ter que ceder. Exatamente. Tanto, exatamente. Quando a Adriana me fez o convite, acho que foi antes, eu tinha recebido uma proposta para Espírito Santo, uma empresa francesa de petróleo também. Eu falei, amor, recebi uma proposta, 3 vezes o salário, uma coisa absurda, impossível de recusar. Aí ela falou, nossa, mas a empresa já está no patamar, está crescendo, eu acho que eu vou precisar de você, preciso de você. Você aceita? Ah, meu Deus do céu, vou trabalhar com a minha esposa, ela vai ser minha chefe. Ah, mas vai dar certo. Eu falei, vamos lá, vamos, tem que acreditar, aquilo que a Adriana falou. Você tem que acreditar, é um sonho em conjunto. Tipo assim, é aquilo que você falou, cada um tem o seu sonho, mas qual vai ser o sonho em conjunto, o sonho único? Ah, vamos, um tem que... É tipo aquele desenho. Ah, você tem duas coisas, mas se cada um for para um lado, não vai dar certo. Tem que ir para um lado só. Falei, tudo bem, então. Recusei, entrei, assim, bem cru. Eu testava equipamento do fundo do mar. Então, você sai de técnico. E agora, qual que é a sua função lá na empresa? Eu sou finanças, contábil, controller. Mas o quê? TI. Você cuida do dinheiro, amor. Você cuida do dinheiro. Agora imagina. Abriu a carteira, é famosa. E tipo assim, e se pegar o Amor de quando começou nessa área e como eu estou hoje, nossa, é uma amostra totalmente diferente. Tipo assim, eu domino, não é minha formação é engenharia. Mas o que passar de contabilidade, eu domino, de finanças, eu domino. Então, assim, tem que acreditar, é um sonho comum. É um sonho comum em que ele também se especializou. Ele foi lá e falou, putz, eu vou estudar para isso, para que a gente possa crescer junto, a empresa crescer junto, entendeu? Então, é um sonho, é uma batalha conjunta, né? E não é só uma batalha que fica das 8 às 18. É uma batalha que fica junto das 8 às 18. Depois das 18 ele entra numa segunda fase, né? Uma segunda fase. E da segunda fase você tem uma terceira fase, que é a fase do casal em si, em que você tem que mexer no meio de tudo isso. Então, é estrutura. Agora me fala uma coisa, onde é... Eu tenho várias perguntas, é que surgiu uma aqui agora, tá bom? Quando tem o momento do casal, aonde é que arruma, qual que é o assunto daí? Porque assim, trabalha junto, aí, claro, chega, vai cuidar da Maria Clara e não sei o que e tal. E na noite do casal? Como é que vocês arrumam assunto? Me conta. Olha, vou ser sincero que a gente é bem criativo nos assuntos. É que uma taça de vinho, com uma taça de vinho, você sempre fica criativo, né? Mas a gente costuma... Aliás, eu não tô com meu vinho aqui porque eu não consegui abrir, gente. Meu sócio chegou agora. Cadê a produção? Mas a gente, logicamente, que uma coisa ou outra a gente vem a falar, só que o que acontece? Hoje, a gente não é que a gente se importa, mas a gente pondera. Ó, não vamos falar de trabalho. Às vezes ele fala, eu falo, não vamos trabalhar, não vamos falar de trabalho, vamos falar de outra coisa. Às vezes ele fala e eu falo, ó, não vamos falar de trabalho, vamos falar de outra coisa.
E aí, quando você se obriga a falar de outra coisa, você tem que ter outra coisa, porque senão não tem casal. E assunto tem. É verdade, é verdade. Quando... E aí é um momento de casal. Exato. Às vezes você não fala nada com nada. E é normal, acontece. Ah, vamos falar de viagem, vamos falar de onde quer. Ah, eu tenho vontade de conhecer tal lugar. Ah, eu não acho graça nisso. E aí vai trocando informação e assim vai. Ou de quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu fazia tal coisa. Exato. Mas são coisas que você vai aprendendo, que você vai, com o tempo, adquirindo experiência, né? Hoje, a gente já está trabalhando junto há 6 anos, e é uma coisa difícil, porque, como o Amós disse, eu acabo vendo coisa, ele responde diretamente para mim. Então, eu tenho um jeito diferente. Eu treto, eu dou as brigas, eu falo... Agora sim. Eu treto, eu brigo, eu Desculpa, falo. Exatamente. É que chegou, gente, aí eu tive que comprar. Mas eu já tenho um perfil diferente. Agora me conta uma coisa. Eu demorei muito tempo para entender o perfil do Amós. Eu tenho um perfil diferente. Eu tenho um perfil de que eu chamo, eu brigo, eu falo, e 5 minutos depois eu estou chamando para tomar café junto, porque eu gosto de estar com ele. Eu não consigo. Ele não consegue. Assim, como tem que ter a terapia é como se fosse a terapia, pelo menos para mim, é o ajuste. Você precisa do ajuste. A terapeuta falou, não toma café com ela. Você brigou, é a sua chefe. Imagina um CEO de uma empresa e você é um diretor, um gerente que carga em você e rebenta. Ah, vamos tomar café. Não estou a fim de café. O Amós é assim agora. Vamos almoçar? Não quero almoçar com você. Eu me lembro uma vez que a Dibs falou, Amós, vou contar agora, tá bom? Que se tinha uma coisa que ela pegava mal, era quando você castigava ela não indo almoçar. Ela não gosta de almoçar sozinha. Mas cara, eu falo pra ele, eu falei, nossa, mas eu não tenho problema. Eu falo, eu brigo, eu treto, né? A gente tem a nossa discussão e depois, se 1 minuto depois eu for voltar a tomar café, eu vou ligar pra ele e falar, eu vou tomar um café, tá afim? Não quero. Aí ele fala, não quero. Eu falei, não, né? Aí não, vem tomar café. Aí eu falo assim, tá tudo bem, a gente tá bem. Ele responde, tá tudo bem. Eu falei, tá bom então, então tá bem. O mais engraçado de relacionamento casal e empreendedor, não posso nem xingar. Cara, imagina eu chegar em casa, aquele PQP, pontinho, a minha chefe, cara, vontade de matar, não pode nem falar, né? Tem que falar que ele só pode... Essa era a minha pergunta, Amós, essa é uma pergunta e essa daqui ainda, né? Houve situação em que a Dibs foi tomar alguma decisão e que você não concordava? Nossa. E você, por exemplo, você achava, né, acreditava que aquilo não ia dar certo, ou no seu ponto de vista, tá? Óbvio, né? Há uma série de questões envolvidas. E como tem? E que você não concordava. Como é que você lidou com isso? Aliás, se teve essa situação, como é que você lidou? Não, sempre tem. Por quê? Eu trabalho com finanças. Então não tem como... São 2 mundos diferentes. Entendeu? São 2 mundos diferentes. Finanças com operação, a parte humana, com tudo. Não tem. Ela fala, eu preciso disso. O que eu vou fazer? Números. Mas eu vou fazer essa redução, eu vou fazer isso, eu vou nos cálculos. Não deu nada. Mas, é diferente, né? É muito diferente, né? São operações diferentes. Não, eu digo assim, eu digo, por exemplo, numa decisão que fosse, claro, né? Não precisa contar a decisão, mas assim, eu vou tomar uma decisão estratégica aqui. De repente eu tenho que mudar, eu tenho que mudar o rumo de alguma coisa, ou é alguma coisa nova na empresa. Não essa questão do dia a dia, porque essa questão de departamento é sempre. Então, assim, eu acho que independente de ser casal ou não, sempre há divergência de opiniões. Mas eu digo assim, numa situação estratégica,
na hora de mudar. Já teve situação que você não concordava e ela falou, não, tem que ser assim? Já. Muitas, muitas. É porque... E como é que vocês lidaram? Eu tenho que... É aquilo, como eu vou dizer? Às vezes ela fala assim, mas eu vou tomar essa decisão. Tudo bem. Eu aprendi a desenvolver uma coisa que eu não sei se é certo, se é errado, mas eu aprendi. Nesses anos de empresa, de lá para cá, eu aprendi a ouvir muito. Aprendi a ouvir, né? Eu escuto muito mais hoje do que eu escutava antes. Mas, acima de tudo, eu aprendi a selecionar aquilo que eu... E eu falo isso para ele. Eu falo, Amós, eu gosto muito de escutar a opinião do Amós. Muito. Porque ele tem uma vertente muito mais rígida do que eu. Só que, ao mesmo tempo, eu sei exatamente o que eu tenho que pegar e o que eu não tenho que pegar. Então, eu aprendi a desenvolver isso. Cortou, desculpa. Eu aprendi a pegar aquilo para mim que eu acho que é importante, né? Respeitar aquilo que ele posicionou e que eu acho que não é importante. Mas, acima de tudo, me posicionar. De falar, olha, não, é isso, isso, isso. Mas eu não concordo. Eu respeito o não concordar, mas é isso. Então, até mesmo porque... Mas eu vou fazer. Mas até mesmo porque é necessário. Se fosse ao contrário, seria da mesma forma. Porque se tem uma coisa que nós dois temos, é um gênio muito forte. Ele tem e eu tenho. Eu tenho de me posicionar e ele também. Só que sim, com o tempo você começa a aprender, né? Aprender a falar, putz, espera aí, eu vou captar isso, vou pegar aquilo, vou ver o que serve para mim. E o que não serve, eu vou respeitar, vou ver que se de repente lá na frente pode servir. Mas neste momento não está servindo. Né? Então, E tinha uma questão que eu também, aí, na verdade, assim, essa era para nós e uma para você. Você acha que, por conta da gente ser acelerada, né? Porque a pessoa acorda às 3 da manhã para poder trabalhar e nananã e tal. Você acha que algumas vezes a gente acaba atropelando? Porque, assim, eu não sei se a palavra é atropelar, mas aí tem menos paciência com as pessoas. É aquilo que você falou, você foi aprendendo a questão de ouvir e tal. Mas você já tem uma bagagem que você pega as coisas rápido. Então, você acredita que as pessoas têm que seguir o ritmo. Mas, no casal, as personalidades são diferentes. O Amós, ele é muito mais... Assim, ele é muito mais zen. O Amós deve ser muito concentrado, talvez por isso ele lida com a questão de finanças e tal. Então, assim, mas ele é mais tranquilo. Aparentemente, tá bom, Amós? Tá bom? Porque daí, assim, a sociedade é aí, né? Mas como que você acha isso? Como é que você lida? Porque há diferença de perfis. Fala que a gente é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. Eu tenho uma visão e ele tem uma visão, né? Ele vê as coisas de uma forma e eu vejo de outra. Né? Às vezes a gente conversa sobre o mesmo assunto no escritório e eu falo uma posição e ele fala outra. Mas até aí, todo mundo... aí entra você se conhecer. Acho que tudo a base é você se conhecer. Não adianta a gente ficar florindo aqui coisas e coisas, mas é você se conhecer. Você se conhecer, primeiro, para aceitar que você está certa e que você tem que se posicionar. E outra, que você não está certa e que você tem que aceitar. Porque é uma ou outra. Eu vou até anotar isso. Ou você está certa para se posicionar e falar para ele, não, você está errado. Você está errado por causa disso, disso e disso. Ou você se posicionar e falar assim, você está certo por causa disso, disso, disso. Isso é difícil. Quando você se posiciona no fator de que eu estou certo, é muito mais fácil. Agora, quando você se posiciona no falo, realmente, o que você está dizendo está certo. Eu tenho realmente, é preciso fazer isso. Mas é por isso que a gente tem que se validar. Porque se a gente se valida,
fica mais fácil até mesmo da gente vender os nossos sonhos, vender nosso projeto, porque você acredita naquilo. E às vezes a gente tá, né, eu falando assim, parece que é só para coisas enormes, coisas grandiosas, mas não é, é no dia a dia. Às vezes, eu não sei como é que vocês definem, por exemplo, o que a gente vai comer? E aí fica, não sei, não sei. Essa parte não sei. Pra ele. E às vezes os dois já sabem. Os dois já sabem o que querem. Mas assim, será que eu quero mesmo comer sushi? Não, eu tô querendo comer massa. E aí você, isso, né, trazendo para casa, se você não se valida, você não vende para o outro. Aí você vai comer sushi querendo comer massa, ou comer massa querendo comer sushi, come com raiva, e aí não flui. Mas vamos numa outra vertente, até um pouco mais. Criação de filho, né? Dos seus filhos. Eu tive uma criação, ele teve outra. Eu não tive melhor e nem ele teve melhor. A gente esteve no mesmo patamar. Né? Quando a gente olha e faz uma avaliação, a gente tem no mesmo patamar. Mas a gente vê a mesma coisa de forma diferente. Exato. E não é diferente quando você trabalha junto. Então, você tem que saber. Não é diferente quando você lida com o seu dia a dia, quando você lida com as suas coisas da casa. Porque, como é? Tá bom, você trabalhou até tal hora, tal, agora vira uma chavinha e fala, opa, agora eu cheguei em casa, eu sou a Adriana esposa e sou a Adriana mãe. Beleza. Isso é automático? Não é uma chave. Isso é uma regra que você começa a seguir dentro de você. Por quê? Porque você sabe que é importante para manter o todo. Entendeu? Você não faz isso porque você fala, não, eu sei que isso é importante porque eu preciso manter o todo. Então, quando você quer manter o todo e você busca manter a harmonia do todo, você faz o quê? Você automaticamente passa a separar as coisas e tenta lidar da melhor maneira possível. Vamos sempre acertar? Não. Tem dia que a gente vai ao extremo e fala, putz, o que a gente vai fazer? Tem hora que você fala assim, meu, briga, você discute, você entende ali, você entra num combate, vamos dizer assim, e aí os dois têm que parar, tem que pensar e falar, quem vai voltar atrás? Não, beleza, eu volto hoje, amanhã você volta, ou depois ele volta e eu volto. E assim vai. E assim você vai seguindo. E assim continua. E fala uma coisa para mim, como é que funciona na questão de finanças? O que vocês fazem quando vai separar? Porque assim, trabalho, então, vamos lá, de novo, há um objetivo comum, que é assim, porque o sucesso da empresa é para todo mundo, né? É para os pais, é para o casal, aliás, é para o casal, para os filhos. Mas e como que quando chega em casa? Cada um tem os seus objetivos financeiros ou isso é comum? Nossa, é comum. É comum. A gente, na verdade, eu compartilho muito com ele. A gente decide muito junto isso, entendeu? Então, vamos lá. A gente tem tal coisa para fazer. Vamos decidir juntos, né? Pode ser que aconteça aquilo que você falou. Ele quer um sushi, eu quero uma massa. Ou ele quer uma massa, eu quero um sushi. Mas a gente tenta decidir junto. E assim, eu acho que por mais que seja difícil, você tem que começar a buscar dentro de você e falar, puxa, na semana passada ele abriu mão, então talvez esteja na hora de eu abrir. Não que aquilo seja interessante para você. Vai doer, vai ser chato. Talvez você não fique com o mesmo humor que você estaria comendo a massa, mas você vai comer o sushi, entendeu? Você vai lá e come o sushi. Mas nisso, graças a... Assim, eu posso dizer que a gente sempre... Eu e ele, a gente sempre dividiu as coisas em conjunto no objetivo dos dois. Apesar da gente ser muito separado dentro da empresa, ele tem o posicionamento dele, eu tenho o meu, ele tem as coisas dele e eu tenho a minha. Quando a gente se em casa e senta para conversar sobre a família, sobre o que a gente vai fazer,
O que a gente vai planejar sobre aquilo que a gente vai fazer, a gente faz em conjunto. Treta, mas faz em conjunto. E o engraçado... Oi, amor. Não, sabe o que é o engraçado? Assim, a gente sempre fala, terapia. Nossa, mas a terapia ajuda tanto. Que às vezes, eu gosto de assistir TV ficção científica. As minhas músicas é música clássica, é ópera. Entendeu? Aí a terapeuta fala, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, pra você ver. Aí ela fala, mas vocês só têm uma televisão em casa? Não. E por que ela não tá no quarto assistindo os filmes lenga-lenga dela lá? Por que você não tá assistindo o seu? A gente gosta de estar junto. Ao mesmo tempo, tem que ter aquela coisa. Mas ela fala, qual é a diferença? Por que você não vai para a sala e assiste as suas coisas? É tanto tempo junto, ao mesmo tempo é bom, é ruim, mas assim, a gente não consegue não estar junto. Para você ter uma ideia, hoje, o que, assim, uma coisa que eu sinto muito, hoje eu moro em São José, eu morei em Taubaté, né, você sabe, mas hoje eu moro em São José, e eu não tenho muitas amizades ainda em São José. Tenho amizade, tem pessoas que eu compartilho e tudo mais, mas não tenho muitas. E às vezes eu sinto falta de você, sabe, aquela coisa, falar, vou na tua casa tomar, nem que seja para sentar e ficar lá e falar bobeira, entendeu? Então, também. Porque é um assunto diferente, né? Você faz outra coisa. Esses dias a gente estava falando... Mas olha, é por isso que, mais uma vez, ser sócio de si mesmo. Porque você precisa ter esse momento seu. Exato. E acho que foi a primeira live até com a Camila, e ela falou uma coisa que fez muito sentido. Fala assim, olha, só primeiro existe o ímpar, para depois existir o par. Exato. Então, há necessidades individuais que elas também precisam ser respeitadas. Sim. Então, assim, são coisas que elas são... parece bobo, né? Ou parece que você está ferindo alguma regra de você falar assim, olha, meu amor, hoje você fica em casa e eu vou sair com as minhas amigas porque a gente precisa falar nada. Exatamente. Então assim, parece que a gente está ferindo alguma cláusula desse contrato. Exatamente. É como se você estivesse descumprindo uma obrigação. Descumprindo uma obrigação. Você está descumprindo uma obrigação. Não está. Você pode estar aparentemente descumprindo com o outro ou com você. E quando você não descumpre, você acredita que isso é com o outro. Desculpa, cortou um pouco. Pode então, a questão de você descumprir com o outro. Você pensa que está descumprindo com o outro. E aí você descumpre com você. Eu não vou magoar. Então, deixa que eu consigo, eu dou aqui. Mas lá no seu contrato de sócia de si mesma está a cláusula, ter momentos individuais com as pessoas que são necessárias em determinado momento. Então, eu acho que isso precisa fazer parte do contrato da sócia. Olha, eu acho que no começo, quando você começa a trabalhar e você flui, né? Você tem esse sentimento que você está falando, de descumprir um acordo. Isso você só consegue ver com o tempo. Tem gente que talvez reduza mais esse tempo, ou consiga, ou casais, assim. A gente aqui, eu posso dizer que a gente demorou um certo tempo, porque a gente sentiu meio que na obrigação de é só eu e ele, até que chegou um dia que a gente parou e conversou e falou assim, cara, é só eu e você. Tá chegando um momento que nem eu mais aguento você e nem você mais aguenta eu. Então, peraí, vamos separar, né? É aqui, e assim fluiu. Mas isso, chega um momento que você fala, putz, precisa. Mas é necessário. Você não até mesmo porque você não pode... não fica saudável. Isso, você não pode dar nada para alguém se você não souber o que você tem que dar para si mesmo. Né? Como que você vai dar algo para alguém se você não sabe nem o que tem que dar para si mesmo? Então, não tem lógica. Exatamente. Não
tem uma lógica, né? Você fala, putz, tá bom, eu vou dar mais atenção para ele, mas você não tá dando nem para si, para as coisas que são importantes para você. Porque aquilo que é importante para você te faz crescer, te faz ver o mundo da mesma forma que ele e te faz entender que em um momento ou outro, você vai ter que conviver, juntar esses dois elos para viver melhor ainda. Olha que louco. E fora que assim, quanto tempo quanto tempo vocês estão juntos? A gente vai fazer 10 anos de casados em 2022. Tá. E quando que você tem esse estalo aí? Faz? Faz pouco tempo. Agora imagina. Faz pouco tempo. Agora imagina eu acho que... São 10 anos. Não, imagine na pandemia que o meu escritório em casa é assim, era eu de um lado e ele do outro. A gente se falava por e-mail. Chegou um dia que eu falei pro meu sócio, falei assim, pelo amor de Deus, a gente vai voltar a trabalhar presencial. Ele falou, vai? Eu falei, vai. Se eu não voltar a trabalhar presencial, eu mato o almoço. Ele falou, então vamos voltar. A gente não quer nenhuma morte aqui. Volta. É porque assim, olha como é importante. Olha como é importante as coisas que a gente está falando. Porque assim, será que se vocês não tivessem ouvido isso, tô há 10 anos, sei lá, 6 anos que vocês trabalham juntos, é isso? 6 anos. Cara, será que as coisas não poderiam ter sido até assim, mais leves e tal? Então, mas não, houve um processo até que vocês descobrissem que existe o par depois de ter o ímpar. Então, eu sou o primeiro, né? Eu sou eu aqui, e aí sim a gente consegue ser um par. Agora, fala uma coisa para mim. O que vocês falariam para as pessoas que... Mais para as mulheres, tem muitos homens também que passam por isso, mas para as mulheres que tenham vontade de fazer, de abrir algum negócio, de começar qualquer coisa que seja, e não tem o apoio do cônjuge. O que vocês dois falariam? Eu posso dizer que é possível, né? É mais difícil, porque por mais que a mulher acaba, em certa forma, tendo um trabalho maior ainda, porque chega em casa, tem todo o trabalho de casa, tem filho, tem isso, tem aquilo. Então, essa divisão, às vezes, é necessária, porque senão chega uma hora que você não aguenta o fardo, né? Total. Mas é impossível? Não, tá? Para você compartilhar. O importante é sempre você mostrar o lado, por que você acha que isso é importante, por que seguir nessa linha e por que o apoio dele é importante para isso, que eu acho que foi isso que eu mostrei para ele. Por que o seu apoio é importante? O seu apoio é importante por causa disso. E eu fui enumerando. E é assim que você tem que fazer. Talvez ele, dos números que você fala, ele fala assim, olha, isso eu não vou conseguir. Então, tá bom, beleza, você não vai conseguir o ponto 2. Como vamos fazer isso? É conversar, é se conhecer, é saber aceitar que o outro lado não vai falar sempre a mesma coisa que você quer ouvir, mas o fato dele falar uma coisa também não quer dizer que você tem que descartar 100% ou simplesmente levar isso como regra 100%. Então, hoje a gente conseguiu aprender. Eu falo coisa para ele que eu sei que ele não leva, que ele escuta, respeita, mas não leva. Como eu falo para ele, ele fala para mim, ele sabe que eu escuto, respeito, mas não levo. Então, é saber isso, é saber essa dinâmica. Fácil não é. É uma das etapas mais difíceis. É você chegar nesse ponto. Mas não é impossível. É possível. Acima de tudo, eu sempre falo uma coisa para o Amos, que o mais difícil para você empreender é quando você não acredita naquilo que você está empreendendo. E eu posso falar para você, e eu falo isso para o Amos, como falo para o meu sócio, que é o Paulo, e eu falo muito por isso. Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos você fala assim, putz, e agora? A gente vai fazer o quê? Eu nunca deixei de acreditar que vale a pena e que vai dar certo. Então, se você tem esse sentimento que vale a pena, que vai dar certo, tenta. Mais válido você tentar e de repente ver que alguma coisa aconteceu nesse percurso que desviou, do que você não tentar e carregar isso pro resto da vida. E Paulo,
Eu fiz uma pergunta e foi uma das lives até que a gente perguntou, falou, olha, por que muitas pessoas quebram, né? Independente de ser casal ou não. E ela me respondeu, ela falou, porque não há verdade. E é exatamente isso que você falou. Porque se você acredita, se há verdade, não tem o porquê de quebrar. Não tem. E eu acho que isso vale para todas as áreas da vida da gente. Sim. Sabe? Para tudo, absolutamente tudo, tudo mesmo. Sim. É muito, muito louco. Sim, porque que legal. Você acredita, você sabe. Porque uma coisa você não duvida do seu potencial. Você não duvida do seu potencial quando você sai daquela zona de conforto e sai para uma outra zona que é de empreender, abrir o seu negócio, buscar o seu espaço. Você acredita nisso. Então você tem que validar isso. Eu sempre falei isso, eu falo muito, e é muito engraçado, que eu vou até mudando um pouco de assunto, mas eu falo para você. Por acreditar muito nisso, lá atrás, em momentos que a gente via que, nossa, está demorando para pegar, sempre acontecia uma coisa que validava ainda mais aquilo. E eu falo para você, faça, acredite, valide isso, acredite, mas acredite dentro de você, de coração, porque se tiver que ser, tem como. Ninguém tira daquilo que é seu. Por mais que seja um processo que, assim, é começar, é melhorar. Se tiver que cair, tem que continuar Levantar. e levantar, mas não parar. Exatamente. Não parar. E uma das vantagens Isso de estar empreendendo em casal, porque assim, sozinho você vai longe, certo? Agora, junto, você vai mais longe ainda. Porque quando a Adriana estava naquela fase, nossa, será que vai? Não, vai. Eu acredito em você, eu confio no seu potencial, você vai. E quando eu estava desanimando, ela, não, você vai, você é capaz, você tem capacidade, vamos. Então, um vai ajudando o outro. Então, assim, é fácil. o amor. E é que para você, eu queria que você falasse, na verdade, para os cônjuges e tem, na verdade, aí a companheira que tem um sonho, que tem um objetivo. Porque o que você fez, na verdade, foi muito grandioso, tá? Porque você acreditou num sonho que não era seu. Você, na verdade, assim, quando você deixou toda a sua vida profissional fora da empresa agora, fora aqui da Vale, você precisou abrir mão de alguma coisa que era sua para acreditar num sonho. E aí sim isso se tornou de vocês dois. O que você falaria, na verdade, assim, para os maridos, namorados, noivos, etc., que tem a companheira aí, que tem um desejo, que tem um sonho e que talvez ela ainda não falou, mas ela está esperando um ok. O que você falaria? Primeiro que um homem, uma pessoa que faz isso, vai direto pro céu. Vai direto pro céu. Não tem outra. Vai pegar uma cobertura no céu, vai pegar o melhor lugar no céu. Isso é legal, hein? Isso é legal. Sobre água preta. Assim, é o que eu falo. Quando você tá junto com alguém, quando a gente começou a namorar, quando a gente pensou, vamos casar, vamos, é um sonho comum. Porque não tem lógica você estar com uma pessoa e cada um ter algo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Então, para que você casa? Então, não casa. Então, você casou, você juntou. Então, se o primeiro, ou o marido, ou a mulher, já tem algo em mente, e qual é a vantagem de eu não acreditar? Vai ser aquela disputa? Casamento não é uma disputa, certo? Porque se você tiver uma disputa, para que você vai casar? Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eu sempre falo para a Adriana, tudo é nosso. Entendeu? É a nossa viagem, é o nosso carro, tudo é nosso. Então não tem o meu. Entendeu? Até hoje, em tudo que a gente faz,
Ah, amor, eu vou comprar isso. A gente não precisa falar um para o outro que a gente simplesmente poderia ir lá e comprar. Mas a gente sempre fala, amor, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Fácil, Compartilhar. fácil não é. Mas assim, se você tem um sonho em comum, entendeu? Você tá junto, ou namorando, ou noivo, ou casado. Mas assim, se você acreditar, nossa, você olha assim, nossa, tem potencial, vai. Vai que é sucesso na certa. Não tem. Eu vou falar que foi fácil abrir mão. Quando a Adriana falou, Amós, topa. Eu pensei e falei, caramba, eu queria ter uma empresa, consultoria de petróleo, ou uma empresa na área que eu dominava. Mas assim, para que começar, tentar começar algo se ela já tinha, ou já estava encaminhado, por que não? Entrar em competição, né? Como é que eu vou entrar em Para que essa conflito? competição? Assim, é um sonho comum hoje, porque é fácil tirar fotografia do momento. Fotografia do casal Amós e Adriana hoje. Mas e há 6 anos atrás? 5, 4, 3 anos atrás? Entendeu? Então, assim, É. o resultado final vale a pena. É acreditar, né? Não, olha. É um sonho que tem que ser Que vivido a lindo, dois. gente. Isso é lindo. É um sonho que tem que ser vivido a dois, né? A gente tem que compartilhar. É o nosso crescimento, é a família. É tudo que a gente buscou. Você tem que falar assim, puxa, o que eu quero para minha vida? Eu quero isso. E ele fala, o que ele quer da vida dele? Eu quero isso. Então, beleza, então vamos em conjunto ali. Fácil não é, é difícil. Tem dia que Tem dia que ele não vai tomar café comigo, tá, gente? Bastante. E nem almoçar. E nem Também almoçar. nem Ai, pensar. Nem amor, não pensar. faz isso, amor. Café, almoço. Ainda fácil ela pagar o almoço quando vai. Ainda faz isso. Mas, Ele traz a notinha do em reembolso. geral, ele vai. Em geral, veja o lado positivo. Em geral, ele vai tomar café comigo. Em geral. Ai, que legal. Você sabe que, na verdade, assim, eu acho que de tudo isso que a gente falou, e talvez o que esteja implícito aí, é a questão da comunicação. Porque, primeiro assim, vamos lá, são 3 pontos, né, que eu faria para mim, assim, um resumo aí da nossa conversa. Primeiro, saber qual é seu sonho. Sim. Saber e acreditar nisso. Sim. Porque se você sabe, você pode dizer para o outro, né? A outra coisa, a comunicação. Porque o outro não tem como adivinhar qual é seu sonho. Ele não tem como adivinhar qual é a sua. Ele pode deduzir, ele pode acreditar. Eu acho que eu sei, eu acho que eu não sei. Mas ele não tem como ter certeza disso. Então, se não fala, não adianta. Ah, mas eu queria. Se não fala, não adianta. Então, primeiro, saber qual é o sonho. Segundo, a comunicação. E o terceiro, essa questão do respeito mútuo. Então, é preciso respeitar um ao outro. E uma coisa que vocês falaram aí, que o Amos falou, e aí se tornar nosso. Existe o seu sonho, existe o meu sonho e existe o nosso sonho. Sim. E aí, seja empreender em casa, empreender na empresa, com filho, porque eu acredito que filho também é uma empresa que Deus dá pra gente. Sim. Né? Porque filho também, a gente tem todas as áreas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que lidar. Mas fazer esse contrato. Mas fazer ainda o contrato com você primeiro. E aí sim validar. Sim. Exato. Eu acho que é primordial que você se conheça e se aceite. E acredite, acima de tudo, nisso. Isso tem que ser, independente de ser ela ou ser ele que inicia, ele tem que confiar, acreditar, né? E respeitar. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está com ele ou com ela tem que acreditar, confiar e respeitar, né? Então, é uma coisa que não tem como ser diferente. É difícil, você não consegue levar se for diferente. Fica muito difícil. Até mesmo porque a demanda no início, como eu disse lá na frente, é muito alta. Você trabalha-se muito, né?
as pessoas têm uma visão errada, às vezes, de ser empreendedor. Acha que, eu vou ser dono do meu próprio negócio, então eu vou trabalhar menos do que eu trabalharia se eu fosse uma pessoa, de repente, contratada por outra. Não, você trabalha muito mais. Só que são outra forma, mas você trabalha muito mais também, ou quanto você trabalharia em outra questão. Então, acreditar, confiar, respeitar. A pessoa tem que respeitar o seu tempo, ele tem que respeitar o seu, então é tudo isso. Uau! Gente, que incrível! Nossa, foi assim incrível para mim. Vocês dois são demais da conta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E de novo, vocês são realmente especiais. Eu fico feliz por me apoiarem aí neste momento. Por confiarem naquilo que eu também acredito. Porque eu acho que tem muita gente precisando assinar um contrato com si mesma. Sim, e tem muita gente. E é importante mostrar os pontos fortes. Os difíceis, às vezes, é necessário, tem que mostrar, não é fácil, mas tem que mostrar porque fortalece na jornada, né? A jornada que você vai fazer vai te fortalecer ainda mais. E que legal, e é um trabalho muito importante, é um trabalho muito legal. Parabéns aí pela iniciativa, porque eu acho que tem muita gente que precisa acreditar no seu sonho, né? Acreditar no seu sonho e, acima de tudo, além de acreditar no seu sonho, se tornar ele realidade. São diamantes brutos, né? A gente tem que tornar ele realidade. Às vezes a pessoa acredita, mas não torna. E é em conjunto. Vamos lá. Mas olha, Dipsy, tem uma frase que eu gosto demais mesmo, que assim, que eu ouvi, eu não sei aonde foi, mas e que eu acredito, que a sua vitória valida a vitória do outro. Sim. Porque quando você fala assim, olha, a gente não acompanha as pessoas de sucesso? Sim. Por que a gente acompanha as pessoas de sucesso? Porque a gente fala assim, se ele ou ela pôde, eu posso também. Sim. Então, isso é óbvio que, mais uma vez, o contrato é importante, que você não pode olhar, se você olha assim, isso é fake, isso é fácil, né? Porque aquilo que vocês falaram, a gente olhar hoje é uma coisa, olhar anos atrás, peraí, houveram passos que foram dados de forma indevida, ou que podia ter sido de outra forma, mas isso ninguém vê, porque as pessoas vão olhar só o que foi bom. E é por isso que isso de falar das dificuldades é importante também. Sim. É importante a gente falar. É importante que nem tudo são flores. Mas eu tenho que trazer as pessoas que eu acredito, por quê? Porque, assim, a nossa vitória valida a vitória do outro. Ou seja, quanto mais pessoas vitoriosas nessa vida, o mundo vai ficar melhor. Sim, com certeza. E é possível, né? Acima de tudo, é possível. Claro. É possível, dá para tentar, planejando, calculando bem, fazendo as coisas certinho, dá para planejar e dá para fazer. É tentar. Você tem que tentar. Se você não tentar, se você não sair do papel e ir para a iniciativa, você nunca vai conseguir. Tem que começar. Ó, Maria Clara chamando aí já. Tá. Querendo já, exigindo os nossos sócios aí. Sócio. Um beijo. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Gratidão pela vida de vocês, viu? Obrigada por tudo. E ó, peraí, deixa eu tirar uma foto. Aguenta aí que nós vamos tirar foto aqui, ó. Comentário do Alan, da Ju aqui. Sorria! Oi! Já faço as postagens. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.